Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Hélio, professor de informática do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. E hoje estamos aqui para bater um papo sobre um tema que eu espero que vocês gostem e que ajude de alguma forma. É um tema que eu acho muito importante e que, pelo menos para mim, fez toda a diferença. Mas antes de mais nada, vou contar rapidamente a minha história. Não é para dormir, não, hein, pessoal? Se tiver chato, dá um sinal aí que eu pulo, beleza? Bom, pessoal, eu sou de Paranavaí, uma cidadezinha do interior do Paraná. Fica a noroeste do Paraná. Uma cidade muito boa, que eu nasci, cresci e trabalhei até os 18 anos. A partir daí, como muitos descendentes japoneses, eu me aventurei indo trabalhar no Japão. Morava nessa cidade aí da foto, chamada de Milhota, que ficava bem em frente a este vulcão, o Monte Assama. Alguém aí já morou na frente de um vulcão? É tenso, hein? Ainda mais este, que soltava fumaça todos os dias. Graças a Deus só soltou fumaça e nunca aconteceu nada. Lá no Japão, trabalhei em uma fábrica que produzia peças de relógio, uma peça bem pequena, então o serviço era muito leve e limpo. Tive muita sorte. Esse da foto da direita aí sou eu, pessoal, com um pouquinho menos de 20 anos, mais ou menos a idade de vocês. Cheio de vontade de conquistar o mundo. Bom, pessoal, eu fiquei por mais de 10 anos no Japão. Gostei muito de lá. Comércio, indústria, infraestrutura muito boa. E é claro, o que me motivou a ir lá, que é o salário, a remuneração. A bufunfa. Principalmente pela diferença cambial. Na época eu ganhava em torno de US$ 3.000, se convertermos no câmbio de hoje, daria algo de R$ 15.000. Nada mal, né? Só que a despesa lá também é muito alta. Tudo que envolve mão de obra lá é caro, porque a mão de obra é valorizada. No Japão, nem tudo é mil maravilhas. Tem coisas que precisam de adaptação. Como, por exemplo, o clima, que é muito frio, e a alimentação. Eu acho que é a parte mais difícil de todos. A alimentação lá, pessoal, é muito diferente e muito saudável. Não só na questão do que se come, mas também na quantidade. Lá eles comem pouco a todo momento. Esse da foto aí, pessoal, é uma refeição típica japonesa. E uma curiosidade é que eles comem isso também no café da manhã. Então, tirando essa parte do café da manhã, eu me adaptei e sobrevivi. Não tinha jeito, né, pessoal? Lá eu conheci a minha esposa, assim voltei aqui no Brasil para casar e acabei mudando para Umarama, uma cidade no interior, perto daqui de Paranavaí. É uma cidade muito boa, pessoal. Aí vem a questão. Bom, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Bom, pessoal, quando eu cheguei do Japão, em Umarama, eu já tinha 28 anos, praticamente a terceira idade. Terceira idade nem tanto, né? Mas eu perdi grande parte da juventude no Japão. E o problema é que tudo que eu aprendi lá durante mais de 10 anos, a experiência que eu tive, não serviu de nada aqui no Brasil. Então aqui eu tive que recomeçar do zero, sem experiência, sem conhecimento e com 30 anos nas costas. Não é fácil, hein, pessoal? Por mais que eu tenha trazido dinheiro, eu não sabia fazer nada, porque lá eu era um operário que fazia um serviço muito fácil, muito repetitivo. Isso não me trouxe, pelo menos para mim, a tranquilidade financeira. Afinal de contas, o dinheiro, como qualquer coisa do mundo, pessoal, se você só retira sem repor, uma hora acaba. Foi aí que eu corri atrás de uma forma de repor esse dinheiro que estava sangrando. Eu corri atrás de uma fonte de renda. Aí, meio perdidão, meio sem saber o que fazer, eu acabei comprando uma lan house. E pela moda da época e a dedicação dos que trabalhavam comigo, a Lan House deu muito certo. Dava um lucro muito bom, pessoal. E era divertido. Eu acho que foi o melhor trabalho que eu tive, porque me diverti o dia inteiro. Mas o que aconteceu? A Lan House dava muito lucro, eu investia. Dava muito lucro, investia. Isso é muito bom. Só que
Todo o meu investimento, pessoal, ia no hardware, ia no software, ia no estabelecimento. Eu não tinha um crescimento pessoal. Meu conhecimento era praticamente o mesmo de quando eu comecei. E o tempo só passando. Isso me preocupava demais, porque se acontecesse alguma coisa com a Lan House, eu perderia todo o meu investimento e também a minha fonte de renda. Aí voltei no ponto que eu estava. Mesmo com um pouquinho de dinheiro e mesmo com uma boa fonte de renda, isso não me trouxe a tranquilidade financeira. Foi nesse ponto que eu comecei a correr atrás de alguma forma, algum investimento que eu não perdesse e que ao longo do prazo me desse algum benefício. Todo mundo dava risada. Isso não existe. Se existisse, todo mundo fazia. Até que um dia, pessoal, passando na rua, eu escutei uma propaganda. O melhor investimento é em você. Venha estudar conosco. É claro que era uma propaganda de uma universidade com fins comerciais. Mas, pessoal, eu comprei a ideia. E já adianta aqui. Foi o melhor investimento que eu fiz. Um investimento em mim. Tem coisa melhor? Não dependia mais de ninguém. Um investimento que me dava qualificação profissional. Uma coisa que ninguém podia tomar de mim. O investimento, se é rentável ou não, só dependia de mim, da minha escolha, uma escolha de uma boa área e de me dedicar a isso. Aí, pessoal, aqui eu gostaria de coração compartilhar uma lição dura que eu tive na vida. Eu corri muito atrás do dinheiro em busca da tranquilidade financeira. Eu consegui o dinheiro. Não vou falar que foi muito, que foi pouco, mas eu consegui. Não era mil maravilhas, mas eu consegui. Só que isso não me trouxe a tranquilidade financeira. Então, corri atrás de uma fonte de renda. Comprei a Lan House, que me dava uma boa fonte de renda. Só que isso também não me trouxe a tranquilidade financeira. Foi melhor que o dinheiro, foi melhor que só o dinheiro, pessoal, porque ver o dinheiro entrando dá uma tranquilidade, te dá uma previsibilidade. Só que um detalhe, pessoal, se essa fonte de renda aqui poderia ser qualquer outra coisa, o salário de um trabalho, o lucro de uma empresa, não importa. Se essa fonte de renda toma o seu tempo e não te dá a qualificação profissional, tome cuidado. Tome muito cuidado, porque o tempo não para. O tempo não perdoa. E a sua juventude vai embora. Junto com a sua juventude, vai embora também a sua capacidade, o seu fôlego de aprender, de se qualificar. Aí, se lá na frente acontece algum problema, você fica sem a fonte de renda, sem a qualificação, com 50 anos nas costas. Aí tudo fica muito mais difícil. Então preste atenção, pessoal, que eu tinha um bom trabalho, que dava um salário muito bom, só que não me dava qualificação. Isso faz com que eu tenha poucas possibilidades no mercado de trabalho. Então, com dinheiro próprio, eu comprei uma empresa, uma Lan House, que me dava dinheiro, só que não me dava qualificação. E me deixava na mesma situação diante do mercado de trabalho. Foi neste ponto que eu percebi que o que me trazia a tranquilidade financeira não era o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa que uma hora acaba, mas sim a capacidade de, a qualquer momento, ter chance no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como dono. Então, até hoje, pessoal, eu tenho uma dúvida no coração. Será que o correto não seria buscar a qualificação profissional de modo que tenha o conhecimento e assim seja disputado no mercado de trabalho? Que eu tenha oportunidades a qualquer momento no mercado de trabalho? Porque dessa forma, naturalmente, eu teria a fonte de renda. Aí sim eu teria a tal da tranquilidade financeira. Bom, pessoal, não tem como eu voltar no tempo e refazer os meus passos para afirmar com certeza, mas eu tenho a convicção que este é o fluxo correto e o mais fácil. Então fica a dica aí, pessoal. Não corra tanto atrás do dinheiro. Eu falo isso porque eu vejo muitos alunos pegarem estágio, trabalho, às vezes pegam um emprego que não tem muito a ver com o curso e se perdem, tá?
Então, falar de dinheiro é muito difícil, tá? Mas leve em consideração a qualificação profissional, tá? Se você tiver oportunidade, eu sei que dinheiro é uma coisa que é muito importante, beleza? Então, nesse sentido, mesmo com uma certa idade, eu comecei a investir em mim. Busquei uma qualificação profissional. Comecei a fazer a graduação em sistemas de informação. Um curso que é muito parecido com o curso que vocês estão fazendo, porque é na mesma área, né? Aí aqui eu volto lá atrás. Investir em você, buscar a qualificação profissional é muito bom e é necessário. Só que tem que ter dois cuidados. Estão lembrados? Escolher uma boa área e de se dedicar. Bom, eu escolhi tecnologia da informação. Vocês escolheram tecnologia da informação porque o curso de vocês é de tecnologia da informação. A questão é, será que eu? Será que vocês? Será que nós escolhemos uma boa área? A tecnologia da informação? Qual que é a opinião de vocês? Bom, pessoal, vocês devem saber que a nossa área está super aquecida. São tantas vagas que o número de vagas é superior que os profissionais existentes, pessoal. Aqui na região, antes da pandemia, quando era tudo mais presencial, o número de vagas em tecnologia da informação era 3 vezes maior do que os profissionais existentes aqui na região. São tantas ofertas em tecnologia da informação, pessoal, que publicar uma oferta, uma oportunidade de trabalho em redes sociais ou no e-mail já é considerado spam. Que incrível, né, pessoal? E essas notícias que vocês estão vendo aqui na tela, a gente vê a todo momento em vários programas de diversos canais, em sites, em rádio, e é tema de estudo de vários artigos. Apagão na área de tecnologia da informação. Sobram vagas, mas falta mão de obra. Digitalização aumenta a escassez de mão de obra no mercado de tecnologia da informação. Estudo revela que falta mão de obra qualificada no setor de tecnologia. Então, pessoal, diante disso, acredito que podemos afirmar com tranquilidade que sim, nós escolhemos uma excelente área, cheia de oportunidades e que tende a ficar assim nos próximos anos. Só que escolher somente uma boa área não é suficiente, né? Falta a segunda parte. Buscar a qualificação profissional é muito bom, só que tem que ter dois cuidados. Escolher uma boa área e se dedicar a isso. Aqui é o ponto que eu gostaria de conversar no tete a tete com vocês. O que seria dedicação? Vocês podem concordar, discordar, não tem problema nenhum. A única coisa que eu peço é reflexão. O que é dedicação? Na minha graduação, pessoal, eu tirava as notas tudo acima da média. Então, era um curso de 4 anos, cada ano tinha 4 bimestres. Eu fechava todas as disciplinas no terceiro bimestre. Fazia todas as atividades e nunca fiquei em dependência. Isso é dedicação? Muita gente acha que é dedicação, muita dedicação. Vou até mudar a pergunta. Isso faz com que eu alcance meu objetivo? Qual que era o meu objetivo? Vamos voltar aqui. Meu objetivo era buscar a qualificação profissional, de modo que eu tivesse chance, oportunidades no mercado de trabalho. Por isso que investi em mim, escolhi uma boa área e comecei a fazer a graduação, certo? Aí eu pergunto para vocês, estar em sala de aula, mesmo prestando atenção, fazendo as atividades, isso é dedicação? Isso faz com que eu alcance meu objetivo, que é a qualificação profissional? Fazer atividades com o professor, ou mesmo tirar notas boas, isso é dedicação? Isso faz eu alcançar o meu objetivo, que é a qualificação profissional? Bom, pessoal, eu, pelo menos na época, me considerava um bom aluno e tinha essa confiança desse menino aí, ó, só de olhar a cara dele, olha, muita confiança, né? Era nessa vibe. Me achava muito dedicado e, diante disso, eu tinha absoluta certeza de que eu estava alcançando meu objetivo, tendo a qualificação profissional. Então, fui bem no primeiro, foi mamata, foi fácil. Fui bem no segundo, no terceiro, até que
Chegou no quarto ano, pessoal, surgiu o tal do TCC. Vocês sabem o que é TCC? O terror de vários alunos? Inclusive foi o meu terror. E ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. TCC, pessoal, é trabalho de conclusão de curso, onde era necessário desenvolver um software. Então, com a confiança que eu estava, eu sentei na frente do meu computador, liguei e pensei o seguinte: eu vou fazer esse trem. E neste ponto eu percebi que eu não tinha a menor noção de fazer um software. Eu até manjava de algoritmos, na época eu aprendi em Pascal, mas Java, programação orientada a objeto, essas coisas aí, eu não tinha nem a noção para que servia. Olha que eu tirava notas boas. E o pior de tudo, pessoal, era achar que o problema maior era não saber programar. Pessoal, 70, 80% da dificuldade de um projeto de software é análise, é modelagem de dados, é entender as regras de negócio e desenvolver uma solução compatível. Da melhor forma, é projetar um software. E eu não sabia nada disso, eu não sabia nem disso. Aí comecei a me questionar, poxa, se eu fui bem no primeiro, no segundo, no terceiro, por que raios eu não sabia fazer um software? E foi neste ponto que eu entendi as skills fundamentais de um estudante da tecnologia da informação. Comecei a enxergar os meus erros. Comecei a entender de fato o que era realmente necessário para que eu aprenda, para que eu tenha a qualificação profissional. Foi por isso, para a qualificação profissional, para que eu tenha chance no mercado. Por isso que eu investi em mim, escolhi uma boa área e comecei a fazer a graduação. Eu cheguei com muita vontade na graduação. E para mostrar a minha determinação, a minha raça, a minha vontade, eu não brinquei. Eu foquei no resultado. E foi justamente aí que tive um grande problema. Então se liga aqui, pessoal, que talvez vocês se identificam. Depois vocês comentam aí se identificam ou não. Bom, pessoal, acredito que grande parte de nós temos um conceito meio distorcido de resultado. Porque desde pequenos somos treinados e educados para gerar resultado imediato. Desde pequenos somos treinados e educados para ser imediatista. Por exemplo, é muito comum os pais falarem o seguinte: filho, se você ir bem na prova, te dou um presente. O correto não seria se você dominar o conteúdo, se você adquirir conhecimento? E qual que é o problema disso? Qual que é a diferença? Aqui está o ponto, pessoal. O ser humano é um ser incrivelmente inteligente, preguiçoso e treinado a ser imediatista. Se o objetivo é ir bem na prova, isso não significa necessariamente dominar todo o conteúdo da disciplina, do período. Visto que dominar todo o conteúdo, pessoal, é um caminho muito, mas muito longo e requer muito mais esforço. E nós somos treinados e educados desde pequenininho a ser imediatista. Assim, geralmente, é do instinto da gente buscar alcançar o objetivo pelo caminho mais curto, com menor esforço. Então, se o objetivo é tirar 10 na prova, o que pode acontecer? Chegar no dia, você pagar um lanchão para o nerd da sala, dar aquela forcinha. Ou, se não fizer nada disso, fazer o que eu fazia. Eu estudava um dia antes somente o conteúdo que eu achava que ia cair. Eu já conhecia todos os professores, o cacuete de cada um, muitos já davam dicas de como ia ser a prova. Então já tinha uma noção muito grande de como ia ser a prova. Só estudava os conteúdos que eu achava que ia cair. E dava certo. Só que dessa forma imediatista, eu alcanço supostamente o objetivo, que é ir bem na prova, mas depois de 2, 3 dias, eu nem lembrava qual que era o conteúdo da disciplina. E a gente é imediatista assim, pessoal, porque nascemos, crescemos e vivemos
em um mundo capitalista, onde tem um foco no resultado rápido. Poucas empresas, poucas pessoas investem no resultado a longo prazo. Tá? Então, no mercado de trabalho, pessoal, é muito comum que a empresa foque o resultado imediato, foque no produto, para que tenha um cliente que gere o lucro. E para isso, pessoal, você não precisa nem ter a empresa ou trabalhar em uma para ter este pensamento. Porque nascemos, crescemos e vivemos em um mundo capitalista. Desde pequenininhos, somos treinados a ser imediatista, ter o foco no produto. Aí o que acontece? Quando chega na instituição, na universidade, o processo parece muito semelhante. O professor, na aula prática, desenvolve o produto com o aluno em busca da aprendizagem. Parece semelhante, mas não tem nada a ver. O professor desenvolve o produto com o aluno porque quer preparar o aluno para o mercado de trabalho. Só que ele desenvolve o produto com foco, com objetivo na aprendizagem, não no produto. Se não tiver aprendizagem, não tem menor sentido ter o produto, nem que seja o melhor do mundo. Só que o que acontece? Nós nascemos, crescemos e vivemos em um mundo capitalista. Somos, desde pequenininho, a ser treinados a ser imediatista, ter o foco no produto. Então, geralmente, pelo menos eu, foquei no resultado, no produto. Tirar 10 na prova, certificado, diploma. O que não significa necessariamente dominar o conteúdo, ter a qualificação profissional. Então, até que cheguei no terceiro, no quarto ano, último ano do curso, sem saber fazer no software. Então, pessoal, a primeira skill e a mais importante de um estudante da tecnologia da informação é ter o foco correto, manter o foco na aprendizagem, seguir o caminho em busca da qualificação profissional. Afinal de contas, de nada adianta você investir em você, a sua família investir em você, buscar a qualificação profissional, escolher uma boa e acertar, que é muito difícil, ter o certificado e diploma e, no final das contas, não ter a qualificação profissional. Como assim? Fazer tudo errado como eu estava fazendo. Não tem sentido, pessoal, tirar 10 na prova e depois de uma semana não lembrar do conteúdo. Não tem sentido, pessoal, fazer a atividade em grupo, sendo que é individual, ou fazer a atividade em grupo sem participar do grupo, ou entregar a atividade sem ter a menor noção de como faz a atividade. Isso é foco no resultado e não na aprendizagem. Não tem sentido você fazer aquela coleção de certificados. Eu tenho 2 pastas cheias, pessoal. Então não estou falando de vocês, estou falando de mim. Só estou compartilhando a experiência errada que eu fiz. Então hoje é muito comum que alunos profissionais fazem aquela maratona de cursos. Por muitas vezes cursos que não tem nada a ver uma com a outra. Então eu mesmo fiz o curso de Java, PHP, programação para web, banco de dados. E hoje eu nem lembro a ferramenta que eu utilizei. Então não tem sentido você ter o certificado e não dominar o conteúdo que foi passado. Não aprender o que o professor ensina no curso. Não tem sentido, pessoal, você ter aula prática com o professor e não praticar sozinho depois. A aula prática, pessoal, o professor desenvolve o projeto para que o projeto possa ser desenvolvido no curto período da aula, ele abstrai muita complexidade. Então, se você não estudar sozinho depois, essa aula prática é jogada fora. Então, é muito importante que tenhamos o foco não no resultado imediato, mas sim na aprendizagem, no conhecimento, na qualificação profissional. E por que tendemos a seguir esse caminho do resultado imediato do produto? Porque desde pequenos somos treinados e educados a ser imediatista, ter foco no resultado. Uma outra coisa que geralmente estilada aqui, o caminho é mais curto, mais gostoso e gera resultado. 10 na prova, certificado, diploma. E isso dá uma sensação de missão cumprida.
Só que, pessoal, no mercado de trabalho, certificado, diploma é legal, mas o que faz a diferença é o conhecimento, é a qualificação profissional. Então, pessoal, temos que ter um foco na aprendizagem. E a aprendizagem é como subir a montanha, tem a dificuldade gradual. Então, se alguém te empurra aqui no meio, você não consegue mais subir depois, porque você foi empurrado. E você tem que ter o foco na subida da montanha. Se eu perguntar para vocês qual que é o objetivo, qual que é o foco de subir a montanha, qual seria a resposta de vocês? Geralmente, pessoal, as pessoas dizem o seguinte: o objetivo de subir a montanha é chegar no topo. Uma resposta bem inteligente e tem lógica, né? Se eu estou subindo, quero chegar no topo, né? Outras pessoas respondem que o objetivo de subir a montanha é descer, representando simbolicamente usufruir de um prêmio diante do esforço que teve. Só que, pessoal, se o objetivo é subir na montanha, lembre-se do seguinte: o ser humano é um ser incrivelmente inteligente, preguiçoso e treinado a ser imediatista. Se o objetivo é chegar no topo, ele desce de paraquedas, sobe de elevador, usa qualquer outro artifício. Geralmente pelo caminho mais curto que exige menor esforço. E qual que é o problema disso? Nenhum, se o seu objetivo é chegar no topo. A questão é, será que é esse o objetivo correto? Porque dessa forma você não desenvolve a massa muscular, a resistência para subir a montanha. Você não vai ter a inteligência, a sabedoria para escolher o melhor caminho, porque você nunca subiu montanha. E você não vai ter, principalmente o que falta muito, a paciência. A tranquilidade de percorrer todo o caminho sem cair na tentação de pegar o atalho. E justamente estas são as skills fundamentais de um estudante da tecnologia da informação. Só que para desenvolver essas skills, tem que ter o foco correto. Se tiver o foco no resultado, você vai de elevador. Então, somente com foco na aprendizagem, você desenvolve a massa muscular, a resistência para subir na montanha. E seria, basicamente, ter a capacidade de degustar qualquer tipo de aula, do começo ao fim, com uma taça de vinho. Não é uma tarefa fácil para todos, principalmente no começo. É como subir a montanha, pessoal. Quanto mais fora de forma, mais difícil, mais chato é subir a montanha. Quanto menor a sua capacidade de aprender, de buscar a aprendizagem, de se virar sozinho, mais estímulo você precisa. Ar-condicionado, sala silenciosa, professor legal que canta, dança, gamificação, certificado, campeonato. O problema, pessoal, é que o mercado de trabalho não tem tanto estímulo assim. Ou você é, ou você não é. Muitas empresas agora estão mudando, estão inserindo esse incentivo. Porém, de forma geral, é muito importante que você tenha essa capacidade de buscar a aprendizagem. Ter o foco correto. Tem que ter dedicação, tem que ter esforço. E para que você tenha essa capacidade de aprender sozinho, de buscar a aprendizagem, tem que ter foco, tem que ser um cientista, tem que ser curioso, pessoal. Então, se você desenvolver um projeto de forma prática com o professor, um projeto de software, chegando em casa, você tem que fazer o seu projeto. Seguir caminhos diferentes, experimentar outras ferramentas, outros comandos, ter noção, tentar associar qual que é a relação do seu projeto de software com o hardware. Qual que é o papel do processador, da memória, do HD? Onde que fica o código-fonte? No HD, na memória? Quando executa, o que acontece? Como o projeto se comporta em rede é igual para qualquer sistema operacional? Então veja que desta forma você começa a associar conhecimentos de várias disciplinas. Você começa a entender que tudo é uma coisa só. Você corre um risco muito grande de gostar, de se apaixonar em tudo. E isso faz com que você aumente a sua inteligência, que você tenha experiência, uma
característica muito desejada no mercado de trabalho. Profissional que seja apaixonado em aprender. Infelizmente, hoje em dia está cada vez mais raro. E para identificar um profissional desse é uma conversa de 15 minutos, pessoal. Então não precisa dominar todas as ferramentas, todas as tecnologias. Simplesmente você tem que ser o quê? Apaixonado em aprender. Aí o resto naturalmente vem. Só que para isso, pessoal, não é uma tarefa que se faz do dia para a noite. Leva tempo. E é por isso que é muito importante que você tenha paciência, que você tenha tranquilidade de percorrer todo o trajeto sem pegar atalho. E essas são, basicamente, a sua base de crescimento. Quanto maior a base, maior a sua capacidade de crescer, maior a sua capacidade de aprender. Então, pessoal, conte com o professor, desenvolva o projeto com ele, só que você tem que ter ciência que na aprendizagem você tem que ser o protagonista. Você tem que ser o ator principal, certo? Aí vem a pergunta, vale a pena? Aqui vou contar uma história rapidinho que vocês já devem estar cansados, né? É o seguinte, antes da pandemia, eu acompanhei uma aula de karatê do meu filho. Então, levei lá na academia, sentei no banquinho e assisti toda a aula. No final, eu vi um fato muito curioso, que cabe perfeitamente aqui. Um dos alunos que fez a aula estava encharcado de suor, pingando pelos cabelos, o kimono todo molhado. Dava a impressão que ele mergulhou numa piscina. No mesmo contexto, tinha um outro aluno que fez a mesma aula, que estava impecável. O kimono limpinho, não tinha uma gota de suor. Penteado perfeito, não desfez. Os dois tiveram a mesma aula, com o mesmo professor que era rigoroso, mesmo tempo de aula, fizeram os mesmos exercícios. A mesma quantidade, que o professor era bravo, todo mundo tinha que fazer. E o mesmo contexto. Mesma temperatura, mesmo ambiente, tudo igual. E vem o fato curioso, né? Por que a diferença entre os dois se foi tudo igual? Bom, pessoal, para quem estava assistindo, era nítido a diferença da intensidade entre os dois. Era muito empolgante ver a raça, a vontade, a determinação daquele menino suado. Só de assistir dava vontade de ir lá fazer junto. E mesmo sem entender de karatê, era nítido a diferença do resultado. Então, reparem que é a mesma aula, mesmo professor, mesmo ambiente, mesmo exercícios, com resultado muito, mas muito diferente pela diferença da intensidade, pela dedicação da aula, pelo foco na aula, pessoal. Então, nesse sentido, pelo menos na minha visão, vale e vale muito a pena. Faz toda a diferença, pessoal. No meu TCC, pessoal, cheguei meio perdidão, sem saber de Java, sem saber de nada, mas eu despertei. E estava com muita vontade de recuperar o tempo. Então, na época, aceitei o desafio, o maior desafio dos alunos, que era fazer o projeto em Java. Ninguém entendia muito bem Java, quem fazia o projeto em Java era o doido da sala. Então, eu aceitei esse desafio, só que eu não entendia nada de Java. Aí me juntei com os meus colegas. Eles já estavam fazendo o projeto em Java desde o segundo ano. Então, eles estavam bem adiantados. Então, eu não sabia como que instalava isso. Foram dando a dica, você baixa, configura o path, instalei o Java. Aí não sabia o que fazer depois. Aí eles me ensinaram a instalar a IDE. Na época eu usava o NetBeans, porque era mais para desktop. Instalei o NetBeans. Aí depois eles me ajudaram a criar o projeto. Executar o projeto. Fazer uma tela. Botão, campinho. Então reparem que eu precisei de muita ajuda. Então foi nessa dinâmica aí. Cada um fazia o seu projeto e todo mundo se ajudava. Só sei de uma coisa, pessoal. Em menos de 2 horas, eu instalei todas as ferramentas, fiz todas as configurações, criei um projeto com uma tela, um campo e um botão. Você colocava o nome, na medida que você clicava no botão, já aparecia Hello World e o nome.
Foi muito, mas muito produtivo. Ressurgiu a esperança. Ah, vou fazer esse TCC com tranquilidade. Estava tão empolgado que, chegando em casa, continuei o projeto sozinho, adicionando um recurso. Para minha surpresa, não consegui. Sozinho, não. Então, busquei tutoriais. Vou buscar. Aí li, não entendi nada. Então vou buscar videoaulas. Assisti, não entendi nada. Foi neste ponto que eu percebi quem havia feito o projeto inicial não era eu, mas sim os meus colegas. Não tinha aprendido nada. Então não tem sentido ser empurrado, porque aí você sempre vai precisar ser empurrado. Então fui radical, pessoal. Não, eu preciso aprender. Formatei o Windows, nada a ver, né? Mas formatei o Windows e falei, vou começar tudo do zero, sozinho. E vou aprender o que é cada coisa. Pessoal, foi terrível. Só para entender e instalar o Java, nem cheguei no NetBeans. Levei 2 dias. Enquanto isso, os meus colegas já estavam com projetos bem bacanas. Salvava, alterava, excluía. Tinha gente que tinha relatório, que soltava aqueles gráficos bem legais. Validava, soltava mensagem de erro, que deu certo, que deu errado. Estava bem legal. Enquanto isso, eu apanhando, entendendo para fazer, como fazer para instalar as coisas. Aí eu senti assim meio diferente, uma saliência aqui na região da orelha. Aí começou a dar aquela vontade de desistir do curso. Comecei a pensar que escolhi uma área errada. Mas ao mesmo tempo eu estava no último ano, não fazia sentido eu desistir. Mas também eu não queria continuar sem aprender. Então, pessoal, mantive o foco na aprendizagem. Só que só o foco não adianta, né? Porque você tem um turbilhão de emoções. Um monte de gente na minha frente, um monte de coisa para aprender. Então você tem que ter o quê? Equilíbrio emocional. Calma para percorrer todo o trajeto sem cair em atalho. Então essa paciência é muito importante. E para enfrentar os desafios, a quantidade de coisas para aprender, a pressão, as datas, eu lembrei de uma coisa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É nessa vibe, pessoal. O mais forte não é a pedra, mas sim a água, que tanto bate até que fura. É a periodicidade, a constância de trabalho e de estudo. Isso é óbvio. Então, pessoal, é manter o foco, ter a calma, né? Porque a pedra é dura, mas tanto bate que fura. É periodicidade. Então tem que ter calma que uma hora a pedra fura. É acreditar no seu trabalho, manter a periodicidade, a constância de trabalho, de estudo. Subir degrau por degrau, sem se preocupar com o topo. Se olhar no topo, às vezes está tão longe que você desmotiva e desce de volta. Então, olha o degrau, é um degrau por dia, pessoal. E, neste processo, é muito importante que você não olhe para os lados. Não faz o menor sentido comparar a sua evolução com os outros. Se você estiver evoluindo muito bem, se comparar com alguém que está com dificuldades, você se acha tanto que você perde o ritmo. Se você estiver com dificuldades, se comparar com alguém que está muito bem, você perde toda a motivação. Aí, naturalmente, você vai querer desistir. Então, não tem menor sentido comparar a sua evolução com os outros. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Vamos supor que vocês têm uma disciplina com uma dificuldade. Aí, primeiro dia de aula, você sobe um degrau. Aí vai lá, o seu amigo sobe 10. Seu amigo, vou te contar, né? Aí, chega na segunda aula, você fala, eu vou dar o gás, vou melhorar isso. Aí você se dedica, sobe mais 3, vai para o quarto. O seu amigo vai para o 20º. Então, se você comparar o seu quarto com o 20º do seu amigo, com certeza você perde toda a motivação. Vai querer desistir. Ou pular da janela. Mas, se você comparar a sua evolução, primeiro dia você subiu 1, no segundo, 3. É 3 vezes mais. É uma baita de evolução.
É motivo de comemoração, não de desistir, não de pular a janela. Então não faz o menor sentido comparar a sua evolução com outras pessoas. E, como eu disse, é muito comum que neste processo você passe por um turbilhão de emoções. Amor e ódio, prazer e dor, frustração e sucesso. Principalmente por TCC, tá? Aí essa relação vai ser muito íntima com o seu orientador. Mas enfim, foco e paciência, tá? Tem que ter foco na aprendizagem. Independente, pessoal, da sua dificuldade, o segredo é manter o foco na aprendizagem, tranquilidade para percorrer todo o trajeto sem desviar, tá? Sem pegar atalho. E o segredo para enfrentar qualquer obstáculo de qualquer tamanho é a periodicidade, é a constância de estudo, de trabalho. Aí, quando você menos perceber, você já vai estar no topo da montanha. E é muito gratificante, pessoal, subir a montanha com as próprias pernas. É muito legal. Só para vocês terem ideia, eu comecei o meu TCC em março, todo perdidaço. Juntei com os amigos, eu vi que isso não funcionava. Então voltei no isolamento e comecei a tentar fazer sozinho. Era tanta coisa que cheguei a ter tantas dificuldades que eu queria desistir. Só que mantive foco, a tranquilidade, o equilíbrio emocional, acreditei no meu trabalho e mantive a constância, a periodicidade no trabalho e no estudo. O que aconteceu? Fui pegando ritmo, comecei a gostar, depois a apaixonar no projeto. Parava noites e noites fazendo de uma forma bem divertida, porque eu estava apaixonado no projeto. Com isso, em junho, 3 meses depois, eu terminei o meu TCC e apresentei. Fui o único aluno da turma a terminar e entregar o TCC de forma antecipada. Então, pessoal, tem que ter o foco na aprendizagem, a tranquilidade, certo? Não olhar para os lados e o segredo é a constância, a periodicidade de trabalho, de estudo. Só para vocês terem noção, antes, os 3 primeiros anos, da forma imediatista, com foco nos resultados, eu aprendi praticamente algoritmos. Não porque era uma aula prática, mas algoritmo geralmente é um conteúdo mais imediato. Então, geralmente, imediatista gosta de algoritmos. Eu era bem imediatista. Depois, com o ano da graduação e o ano da pós-graduação, eu aprendi análise, banco de dados, modelagem, programação orientada a objetos, Java para web. Comecei a trabalhar com frameworks, front-end, back-end, objeto relacional, com banco de dados. Aí não parei, parti para outras linguagens e outros frameworks. Na graduação, fiz o TCC em 3 meses. E na pós-graduação, que era 2 anos, eu consegui terminar em 1 ano. E o trabalho da pós, eu fiz de 5 formas diferentes, usando linguagens ou frameworks diferentes. Aí muitas pessoas falavam o seguinte: não, é porque você é oriental. Oriental tem QI avantajado. Por isso que fiz a questão de falar para vocês lá no começo deste nosso bate-papo. Pessoal, mas era muito limitado. Eu sou limitado. Eu tenho muitas dificuldades em aprender tecnologias. E já comecei com uma certa idade. Se eu, com todas essas dificuldades, limitações, e errando como eu errei, eu consegui, imagino vocês, né? Que estão aí com a força da juventude. Se seguir o caminho correto, com certeza terão um trajeto de muito sucesso. Então, reflitam sobre isso, pessoal. Sigam o caminho correto, desenvolva as skills fundamentais de um estudante da tecnologia da informação, que é a resistência para percorrer o caminho, desenvolver a inteligência, a sabedoria e ter o controle emocional. Tem que ter o foco na aprendizagem, certo? Paciência para percorrer o trajeto sem a tentação de cair no atalho. E o segredo, pessoal, é acreditar em você e ter a periodicidade, a constância no seu trabalho, no seu estudo. E para encerrar esse nosso bate-papo, pessoal, uma dica final
é que você ache algum material ou algum conteúdo que motive você a estudar, a se atualizar periodicamente. Por exemplo, eu comecei com blogs. Na época tinha um blog para o Java, tinha o Paulo Silveira, que eu acompanhava bastante. Hoje eu acho que ele não posta mais tanto sobre Java. Banco de dados tinha o Fábio Prado, que eu gostava, que é um DBA do Oracle, eu postava o dia a dia dele, como tirar certificado, era muito legal. Mas caso você não goste de leitura, comece com podcasts. YouTube tem canal, vídeos bem legais, né? E videoaulas, cursos gratuitos e pagos. Mesmo sendo pago, tem muitos cursos que é bem acessível, né? Mas independente do que você escolha, nunca deixe de aprimorar a sua capacidade de leitura, que eu acho que é a melhor forma de aprender. A parte mais fácil e rápido, tá? Hoje, minha maior fonte de leitura, pessoal, é a documentação oficial. Então, vamos supor que eu queira aprender uma tecnologia, eu entro no site, vejo a documentação oficial e lá eu acho tudo que eu preciso. As ferramentas, versões, bibliotecas, enfim, todas as informações de forma objetiva, clara, segura e confiável, né? Então, pessoal, a minha mensagem de hoje era isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixo aqui os meus contatos e agradeço muitíssimo a paciência e a participação de vocês. Até a próxima!